Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que o novo de Deus entre na tua vida, na tua família, nos teus negócios e nos teus projetos. No nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Quero pedir a você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, para que mais pessoas possam ser alcançadas. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Só vai fazer bem para você, vai ser uma bênção para a tua vida, e estaremos colocando você em nosso livro de orações. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Mas antes disso, quero lembrar você que nós estamos num propósito de oração e de jejum. Um propósito de oração para que o novo de Deus aconteça na nossa vida. O novo de Deus seja liberado. Deus colocou esse propósito no meu coração. E eu creio que coisas novas surgirão durante esse propósito. Creio na fidelidade do Senhor e que o Senhor responde orações e responde também jejum. O jejum nos torna mais perceptíveis para o agir divino e também quebra as resistências espirituais. Então escreve aqui nos comentários: as resistências espirituais estão sendo quebradas. E se você me acompanha pela televisão, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe e convido você a me acompanhar em meu canal do YouTube. Todos os dias, às 6 da manhã e às 18 horas, estamos juntos aqui, num só propósito de fé e de oração. A palavra que Deus me deu está em Lucas capítulo 5, do verso 1 em diante. Preste atenção, porque aqui tem resposta divina para a tua vida. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. Precisamos de algumas pessoas para nos ajudar e não para nos derrubar, certo? Precisamos de algumas pessoas para nos ajudar e não para nos derrubar. E continuando, diz aqui: e foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Hoje eu quero falar sobre como romper as nossas limitações. Como romper? Todos nós chegamos a um limite, todos nós chegamos a um teto. E para rompermos aquele limite, aquele teto que nos impede de crescer, nos impede de prosperar, de viver o propósito pleno de Deus para a nossa vida, precisamos de uma palavra de Jesus. A Bíblia diz que Pedro já havia pescado a noite inteira. A empresa não estava muito bem. E quando eles retornaram, estavam lavando as redes. Jesus estava ali, na beira do mar, e estava pregando para uma multidão. Então ele sobe no barco de Pedro e começa a pregar. Quando ele termina de pregar, ele diz a Pedro: vamos retornar para alto mar. E Pedro obedece o Senhor, mesmo sabendo que o mar não estava para peixe. E a Bíblia diz que um grande milagre aconteceu. Diz que as redes começaram a se romper, dado a grande quantidade de peixes que começou a ser fisgada. A palavra de Jesus rompeu os limites. A palavra de Jesus tirou as limitações. Tire as travas que te limitam. Não há limites para o que o Senhor pode fazer.
Você tem que entender isso. Deus pode fazer muito além. Você, talvez até aqui, tenha tido X resultado, mas com uma palavra de Jesus, você pode romper totalmente o restante da sua vida. A diferença do antes e pro depois foi uma pessoa, Jesus. Uma palavra de Jesus, que fez com que tudo na vida de Pedro se transformasse. Esse milagre fez com que Pedro se rendesse a Jesus. Eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, tem coisas que Deus nos direciona e não é para o nosso mal, é para nos abençoar. Mesmo que você não entenda o porquê que Deus está fazendo determinada coisa, o porquê que Deus está lhe dirigindo de uma forma, saiba que Ele está lhe dirigindo para te abençoar, é para romper o teto, é para romper aquilo que está te limitando. A maioria das pessoas recebe a salvação, mas não vive a vida abundante que Jesus tem para elas. E sabe por que elas não vivem a vida abundante? Porque elas não estão seguindo as orientações do Mestre. Elas receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não conseguem entender o que Deus está falando. Quando eu tenho um tempo de painel, que a gente chama, onde eu converso com as pessoas, elas me falam dos problemas delas e elas me pedem ajuda para orientá-las, a maioria delas me pede ajuda para entender o que Deus está falando. Pessoas que não entendem a direção de Deus, pessoas que dizem assim para mim, eu tive um sonho, eu preciso que você me ajude, o que será que Deus está querendo falar comigo? Sabe, essa falta de discernimento, essa falta de orientação, de compreender a direção de Deus, o que Deus está direcionando ela, está impedindo ela de avançar, de ter uma grande pesca, de viver o extraordinário, de contemplar os milagres de Deus ao seu redor. Se Pedro não tivesse compreendido a instrução de Jesus, você acha que ele teria vivido aquele milagre? Ele precisava viver o extraordinário de Deus. Ele precisava viver o milagre de Deus. Mas ele não sabia que por trás da instrução de Jesus estava o seu milagre. No entanto, graças a Deus, ele creu na instrução. Ele seguiu a instrução à risca e viveu, contemplou a grandeza de Deus diante dos seus olhos. Existe um sistema de crença defeituoso em todos nós. Nós pensamos que somente com o nosso esforço, somente com as nossas habilidades naturais, nós vamos chegar aonde desejamos. E não é assim que funciona. Você pode ter excelentes relacionamentos, você pode ter muito conhecimento, você pode ter uma capacidade incrível de produzir, de resolver problemas. Algumas coisas na tua vida só vão romper por uma palavra de Deus, por uma orientação divina. As pessoas, todo momento, estão em dificuldade. Todo momento, elas estão enfrentando problemas que são espirituais. Eu estava conversando com um amigo meu e ele falando que muito jogador de futebol vai falar com ele pedindo orientação para a vida. E ele me disse que esses jogadores não entendem o porquê que se machucam tanto. O porquê que, sabe, quando estão para romper, algo acontece e de repente tudo começa a parar e a travar na vida deles. Eles não compreendem que as coisas espirituais são reais. E as coisas espirituais afetam tanto o rico quanto o pobre, tanto o famoso quanto aquele que não é famoso. Se as pessoas entendessem que uma orientação divina pode mudar a sua história para sempre, eles estariam mais aos pés de Jesus buscando a orientação de Deus, em vez de estar muitas vezes buscando outras coisas que não ajudam em nada, porque essa é a verdade. Tem lugares que as pessoas vão e tem pessoas que aparentemente podem ajudar, que não resolve nada. O que resolve é uma orientação vinda da parte de Deus, é uma direção de Deus que você precisa receber. Essa direção pode vir por meio de um homem, claro, mas ela pode vir por meio de uma oração que você faz. Ela pode vir por meio de uma visão, ela pode vir por meio de um sonho,
ela pode vir por meio de um sinal. Tudo que você precisa fazer é estar aberto e ter a instrução de como receber, de como acessar essa instrução sobrenatural. Uma grande maioria de pessoas não consegue enxergar o seu sistema errado de crenças, porque ela pensa que ela está certa, mas os resultados dela dizem o contrário. Ou seja, ela pensa que está certo e que então Deus quer que ela sofra, Deus quer que ela passe por perrengues a vida inteira. Ei, não é a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, sim, você vai ter tempestades, sim, você vai passar por desertos, com certeza, vai ter momentos de dor, vai ter momentos de dificuldade, sim, mas com a orientação divina, você consegue passar por todos esses momentos e sair no positivo no final. Porque é isso que Deus faz na vida da gente, Ele nos surpreende. A lógica não explica algumas coisas que aconteceram na minha vida. Eu pude ver a mão de Deus literalmente em muitos momentos da minha vida, aonde eu só tenho gratidão a Deus, porque se não fosse Deus, algumas coisas não teriam acontecido na minha vida. Porque quando você olha para dentro de você, você vê um homem, você vê um ser limitado. Quando você olha para dentro de você, você olha lá dentro, sabe? Você vê, puxa, mas eu tenho tantas imperfeições, eu tenho tantas limitações. Só que quando você começa a acessar as orientações divinas, você consegue driblar as dificuldades da vida. Você consegue avançar de uma maneira sobrenatural. O que eu estou dizendo é que você precisa ter acesso a uma orientação como Pedro recebeu. E essa orientação vai mudar a tua vida. Nós vivemos no nível do nosso sistema de crenças. Você não pode viver além do que você acredita, do que você pode viver. Você vive no nível do seu sistema de crença. Então, se você não acredita que Jesus cura, como é que você vai ser curado? Se você não acredita que Ele fala em sonhos, como é que você vai receber uma mensagem divina? Se você não acredita que Deus pode usar alguém para falar com você profeticamente, como é que você vai ser achado por uma palavra profética? Nós vivemos no nível do nosso sistema de crenças. Aí você não acredita que vai prosperar, você não acredita que vai melhorar de vida, você não acredita que a tua família vai ser salva, que Jesus vai transformar a vida deles, que Jesus vai transformar a vida do teu marido, que só passa no bar. Se você não mudar o seu sistema de crença, você não pode viver o que Deus tem para a sua vida. E você só muda o seu sistema de crença quando você começa a dar atenção às orientações de Jesus e você começa a viver a vida buscando a orientação dele para a sua vida. Então a palavra de vida estava ali no barco de Pedro, mas a orientação que saiu da boca de Jesus é que mudou a história de Pedro. Certo? Você tem uma Bíblia nas mãos, você tem que ler ela, você tem que praticar ela. Mas existe alguém que se chama o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem as orientações da vida, do propósito para você aqui nessa terra. Quer ser vitorioso? Acessa as orientações de Deus e você vai conseguir romper. Então, mesmo que você tenha hoje chegado num momento da sua vida onde você não consegue passar daqui para frente, sabe? Você pode estar quebrado financeiramente, está devendo para o banco, está devendo para um monte de gente. Você pode estar correndo risco de vida por dever para certas pessoas. Não importa a tua situação, uma orientação de Jesus pode tirar você dessa situação, desse tsunami que você entrou ou que o diabo te conduziu. Quer mudar de vida? Então aprenda a ouvir as orientações de Jesus. É essa palavra que eu deixo para você hoje. E se você tem tido revelações divinas por meio de visões ou por meio de sonhos, e você quer mudar a sua vida, você entende que Deus está falando com você, só você não consegue discernir, eu quero convidar você a participar de um evento especial chamado Seminário Dreams. Esse seminário vai ser exclusivo para quem é meu aluno. Então, aqueles que são meu aluno, dia 17 e 18, na Academia Quino Global, nós vamos ter um evento ao vivo. O evento será ao vivo. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e eu aguardo você.
tá bom? E se você não é meu aluno e quer se tornar, para não ficar de fora dessa grande bênção que é mudar a tua realidade, eu convido você a ir hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar aluno da Academia Quino Global. Inclusive, amanhã vai sair um podcast exclusivo dentro da Academia Quino Global. Amanhã, você que é aluno, não perca, vai ser incrível, em nome de Jesus. Então hoje mesmo, tome a decisão, eu vou mudar de vida, eu vou aprender a acessar as orientações de Deus. Amém? Muito bem. Também quero falar rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Você vai lá fazer a tua inscrição para a academia e já adquire nossos livros. Tenho certeza que só vai fazer bem para você. Esse livro aqui, Café com Jesus, é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. O livro Sonhos, então eu tenho propriedade para falar. Eu tive milagres extraordinários de Deus ao ouvir instruções divinas que Deus me deu nos sonhos. É claro que nem todo sonho é de Deus, mas tem sonhos que contêm mensagens divinas que podem mudar a tua vida. E esse aqui é o livro da minha esposa, Unção do Rompedor, um extraordinário livro para quem quer vencer, para quem quer herdar uma unção de Deus. Amém? Todos os nossos livros você pode adquirir no nosso site. Quero agora declarar o Salmo 91 sobre a tua vida. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero pedir a você que está aí, que você compartilhe com 7 pessoas essa oração. Amém? Manda aí para 7 pessoas, manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Compartilhe em nome de Jesus Cristo. Esses dias eu vi uma foto de uma criança tomada de alergia. Dava dó de ver. E essa mãe começou a colocar a foto dessa criança todos os dias nas nossas orações, todo santo dia. E para a glória de Deus, a criança está completamente curada. A mãe levou a criança para que eu conhecesse na igreja. E eu louvei o Senhor porque isso não é a gente que faz, é Jesus Cristo que não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele pode operar na tua vida. Não bote limites em Deus. Ele é um Deus ilimitado. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Amém? Ele tem todo o poder. Eu vou declarar os Salmos 91. Enquanto eu declaro os Salmos 91, coloca aqui nos comentários a tua petição. Coloca aqui nos comentários a tua necessidade. Amém? Coloca aqui porque eu vou orar por cada necessidade que tiver aqui nos comentários. E você que está nesse propósito aqui junto comigo, que está orando às 6 da manhã, às 18 horas, para que o Senhor traga o novo dele para a tua vida, não quebre esse propósito. Tem gente que, não faz nada até o fim. Começa uma coisa, não termina. Você sabe qual é a mensagem que você está mandando para o alto? Você está mandando uma mensagem para o alto quando você não tem compromisso com a fé, quando você não tem compromisso com as orações. Quer mudar de vida? Começa a andar direito com Deus. Começa a andar direito, respeita direções que são dadas. E você vai ver, mais direções vão ser dadas para você, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Já colocou aqui nos comentários?
teu pedido de oração, tua necessidade? Já compartilhou com 7 pessoas? Já deixou a tua curtida aqui? Amém? Porque, entenda uma coisa, eu estou aqui por um chamado divino e você está aí por um propósito divino. Nada é por acaso, Deus não é aleatório. Lembra da minha oração que eu fiz pela manhã? Deus não é aleatório. Tudo que Ele faz é com extrema precisão. Grave isso. Deus não trabalha com aleatório, Deus faz tudo com precisão. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Existe um propósito para eu estar aqui, existe um propósito para você estar aí. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti agora todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários e eu peço a Tua bênção, Teu favor, a Tua graça e que o novo de Deus toque nessa pessoa, o novo de Deus toque no seu casamento, o novo de Deus toque na sua família, o novo de Deus toque nos seus projetos, o novo de Deus toque nos seus filhos, o novo de Deus toque na sua esposa, o novo de Deus toque no seu marido, o novo de Deus toque nesse caminho que você está trilhando agora, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que toda enfermidade, toda dor, renda-se ao poder do nome de Jesus Cristo e toda pessoa que está sendo atacada ou influenciada pelas trevas, eu dou uma ordem mal, sai do caminho dessa pessoa. Eu digo a tristeza, a angústia, a depressão, a dor, a aflição, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, dá vitória para essa pessoa agora. Dá vitória, dá conquista. Senhor, Tu és a nossa bandeira. Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o nosso refúgio. Praga nenhuma chegará nessa casa. Eu quero declarar que a paz de Deus habita neste lugar. Chega de grito, chega de briga, chega de desavença, chega de perturbação e de opressão. A partir de hoje, a paz reina dentro deste lar, reina nos quartos. Toda insônia, renda-se a Jesus Cristo. Toda perturbação noturna, renda-se a Jesus Cristo. Tudo aquilo que aflige o peito, tudo aquilo que traz doença para dentro dessa casa, eu digo, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo para o espírito de traição, todo espírito de traição, de engano no caminho dessa pessoa, renda-se agora ao poder de Jesus Cristo e que essa casa seja livre de todo mal. Eu declaro saúde, Pai. Saúde tocando no corpo físico, saúde curando a pele, limpando a pele, restaurando a pele. Essa pessoa, Senhor, que tem lutado contra o câncer, que ela seja livre, que ela seja liberta agora, que a saúde toque no sangue dela, toque nos órgãos internos, do alto da cabeça à planta dos pés. Oramos também para que as portas se abram. Eu oro por multiplicação na vida dessa pessoa, oro por bons negócios, oro por portas de oportunidade. O Senhor é aquele que abre portas, é aquele que surpreende. Por isso, Pai, derrama da Tua graça e do Teu favor no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo esta pessoa, apresento todos os pedidos de oração a Ti. Todos os pedidos de oração eu apresento a Ti e eu peço, opera o milagre, Pai. Opera o sobrenatural no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa palavra, você recebe essa oração. Deus é fiel. Amém. Deus é fiel, Deus é poderoso, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que o Senhor derrame graça sobre a tua vida. E você, que não é aluno ainda da Academia Kindle, eu vou te esperar, em nome de Jesus, dentro da Academia. Você vai compreender as orientações que o Senhor tem para a sua vida. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Você crê? Compartilhe com 7 pessoas agora essa oração e amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Forte abraço, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus te abençoe. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo e a bênção do amado e querido Espírito Santo seja sobre ti e sobre todos o teu lar. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, cubra a nossa vida e toda a nossa família. Senhor, cerca o nosso lar com proteção, cerca nossos filhos com proteção. E nós oramos no nome de Jesus Cristo, declarando nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Deus te abençoe,
Que alegria poder estar aqui junto com você nessa oração da noite. E eu quero fazer uma oração especial no final, por toda pessoa que tem sentido um peso espiritual, tem sentido um cansaço, uma exaustão extrema. Eu conheço isso. Eu posso afirmar para você que isso não é de Deus. Por isso, no final dessa oração, eu quero orar por ti, orar pela tua casa. E quero pedir para você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui. E se você não é inscrito no meu canal do YouTube, inscreva-se agora e ore conosco às 6 da manhã e às 18 horas. Só vai fazer bem para você e eu estarei também colocando o seu nome e a sua família diante de Deus. E se você puder compartilhar, compartilhe. Vai ser bênção para você e bênção para cada pessoa que vai receber essa oração. Deus me deu uma palavra muito forte, muito forte. E eu gostaria que você prestasse a máxima atenção nessa palavra. O Senhor falou muito comigo. Porque às vezes existem relacionamentos, conexões, lugares que a gente quer sempre reconciliar, quer sempre alinhar as coisas. Mas tem certas coisas que são irreconciliáveis. E eu vou mostrar para você, na palavra de Deus, que tem certas coisas que não dá para voltar como era antes. É por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Em outra passagem, a Bíblia diz que não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Sabe por que a Bíblia fala sobre isso? Porque tem certas coisas que não se comunicam mais. Tem certas coisas que não devem se comunicar mais. Ou seja, a vida errada que eu tinha no passado não pode se comunicar com a vida nova que eu tenho hoje. Você entende? Tem certos hábitos que não cabem mais para esse novo tempo, para esse novo propósito que Deus está colocando você. E Deus me deu uma palavra em Apocalipse capítulo 12, preste atenção, do verso 7 ao 9, você vai entender. Você vai entender, esse é um texto muito forte na palavra de Deus. Olha o que está escrito. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Por que quando houve a rebelião no céu, por que o Senhor não deu uma segunda oportunidade para Lúcifer? Você já parou para pensar nisso? Por que o Senhor não deu uma segunda oportunidade? Por que não houve uma reconciliação? Você sabe que quando houve essa guerra no céu, a Bíblia diz que Satanás e 1/3 da parte dos anjos do céu foram expulsos do céu. Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles também foram expulsos do paraíso. E o Senhor não permitiu que eles voltassem para o Éden. Sabe por que algumas coisas são irreconciliáveis? Porque a desonra foi grande. Se nós compreendêssemos um pouco mais sobre a honra e sobre a desonra, nós não iríamos aceitar certas coisas. Tem situações em nossa vida que a gente sabe quer que tudo volte ao normal, tudo volte a como era. Mas existem certas situações que são irreconciliáveis e você não pode permitir. Por que você não pode permitir? Porque houve uma grande desonra. Tem gente que está sempre voltando para o passado. Tem gente que não consegue abandonar o passado, não consegue abandonar um relacionamento do passado, não consegue abandonar uma situação. Sabe que foi, podemos dizer, o meio por onde ela se corrompeu, o meio por onde as coisas deram errado. Ela não consegue se libertar daquilo, ela volta várias vezes àquilo. Aquilo se tornou um vício para ela, se tornou uma armadilha de Satanás. E mesmo ela sabendo que aquilo é errado, que aquilo não é bom, ela volta para lá. Você sabe por que a Bíblia fala que o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos?
é porque tem certas coisas que não se comunicam mais. Tem certas coisas que você tem que simplesmente perdoar e seguir o seu caminho, mas não pode haver mais relacionamento, não pode haver mais comunicação. Entenda, e é Deus quem faz isso, é Deus que fala. A Bíblia diz, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. O que a Bíblia está dizendo é que a sua vida nova não comunica com a sua vida velha. Ou seja, não tem mais nada a ver. As coisas mudaram. Então entenda, Deus não achou Lúcifer digno de uma conversa, de 1 minuto de mentoria. E sabe por quê? Porque houve desonra. Houve desonra. Ele conhecendo Deus, como Deus é grande, excelso, soberano, poderoso, ele o desonrou. O que você faria se alguém dentro da sua casa o desonrasse? Ou tentasse pisar em cima de você? É que nem eu convidar um amigo para ir na minha casa para comer um churrasco e ele querer mandar mais que eu na minha casa. Isso é uma desonra. Então, a desonra, quando você não dá o devido valor a uma pessoa, quando você a desrespeita, quando você a desqualifica, essa desonra, ela já está marcando que um novo tempo é necessário e não mais com aquela pessoa. Desonra é contagiosa, desonra destrói, desonra expõe a falsidade. Lúcifer sabia demais, Lúcifer viu muito, recebeu muito e não honrou. As pessoas que mais nos ferem são aquelas pessoas de perto. E essas pessoas de perto, a desonra é maior. É por isso que nós temos que saber o que fazer com os acessos que nos são dados. Você tem que honrar os acessos, honrar as amizades, honrar os relacionamentos. Não plante uma semente de desonra na sua vida, para que você não colha no futuro. Entenda, o que você recusa aprender das pessoas, você vai ter que aprender através do sofrimento. Então, a desonra, ela vai trazer um custo muito alto para a sua vida. Por isso, tenha cuidado, não permita com que o diabo ele plante na sua vida uma desonra com aquelas pessoas que mais te ajudam, com as pessoas que mais são bênção na tua vida. Há pessoas que já foram usadas pelo diabo para tentar minar a minha confiança com as pessoas próximas de mim. Até que eu aprendi a não permitir mais que isso aconteça. E depois, ali na frente, eu vi que o objetivo daquelas pessoas era prejudicar as pessoas que Deus havia colocado no meu caminho. Eu tenho funcionários que trabalham comigo há 15 anos. Pessoas que eu confio, pessoas que estão comigo. Pessoas que viram meus filhos crescer. Porque eu aprendi, sabe, a honrar as pessoas que se dedicam a mim, que se dedicam à minha família. Pessoas especiais e que eu procuro também honrar a vida delas. Desonra é uma escolha, é uma decisão do caráter. Então essa pessoa que está falando mal de você, que estava com você, trabalhava com você, andava com você e que agora fala mal de você, essa pessoa, ela está lhe desonrando. Essa pessoa viu muito de você. Essa pessoa, sabe, ela conheceu o seu coração e mesmo assim, ela acha uma maneira de lhe prejudicar. Essa semente de desonra nunca será apagada. É por isso que nós temos que entender que algumas relações não há mais como reconciliar. Há certas pessoas que você tem que deixar aí e não trazer elas de volta. Ah não, mas eu estou precisando dessa pessoa trabalhar na minha casa. Mas essa pessoa aprontou para você. Essa pessoa quebrou a sua confiança, essa pessoa desonrou você.
Você pagava um bom salário para ela, você a ajudava em todas as coisas e essa pessoa desonrou você? Você tem que ter cuidado com essas coisas. O meu erro, quando eu estava como pastor em tempo integral, hoje eu não estou mais em tempo integral, eu não tenho tempo para explicar sobre isso, continuo sendo um pastor, mas não em tempo integral, certo? E eu me lembro que os meus maiores erros enormes na verdade, era dar uma segunda, terceira, quarta, quinta chance a pessoas que me desonravam. Sabe como que é o coração de uma pessoa que quer recuperar alguém, que quer ajudar aquela pessoa? E você vai, você cede, você dá seu tempo, você faz a sua entrega e a pessoa não valoriza isso. Cuidado com pessoas que não valorizam o seu tempo, que desonram o seu tempo. Há pessoas que desonram o seu tempo, há pessoas que desonram o seu dinheiro, há pessoas que desonram a oportunidade que você deu a elas, há pessoas que desonram o acesso. É que nem alguém chega e me pede o contato de um acesso. Eu dou o contato para essa pessoa. Mas se ela me desonrar agindo mal com aquele acesso que eu dei para ela, eu vou ficar chateado. E aquilo vai ser uma semente dela na relação comigo. Então entenda, casamentos fracassam devido à falta de honra. As pessoas pensam que um casamento fracassa por causa do adultério, por causa da infidelidade. Antes do adultério, antes da infidelidade, houve a desonra. Ou seja, a partir do momento que você não dá o devido valor para a pessoa que Deus colocou na sua vida, você já está num caminho errado. A partir do momento que você começa a ouvir outras pessoas, a ver outras pessoas, a olhar com outros olhos, outros homens ou outras mulheres, você está desonrando o seu casamento. Então o casamento ele não é destruído apenas pelo adultério, ele é destruído antes pela desonra. A infidelidade ocorreu porque não havia um coração de honra. Honra é uma decisão, honra é uma semente, honra é uma lei. Por isso, identifique o desrespeito das pessoas com você. Sabe, esses dias uma mulher chegou para mim e ela disse: eu ajudei tanto essa minha sobrinha. Eu ajudei ela quando ela não tinha nada para comer em casa. E depois ela sai da minha casa falando mal de mim, espalhando mentiras até nas redes sociais contra mim, me destruindo, me difamando para minha família, e hoje eu sou um monstro, sendo que eu ajudei, coloquei para dentro de casa, dei estudo, dei comida, dei oportunidade para trabalhar na minha empresa, e agora ela sai falando mal de mim, falando mal do meu marido. Deixa eu dizer uma coisa para você. A desonra, ela vai fechar a porta para essa pessoa. E você tem que manter essa porta fechada. Daí você me pergunta, tá, mas e o caso do filho pródigo, que o pai estava esperando o filho retornar? Houve uma desonra. Por que o pai estava esperando? Porque era filho. Desonra de filho, você é capaz de perdoar, sim, e deve perdoar. Agora, a desonra de outras pessoas, você tem que perdoar, mas você não deve aceitar mais essa pessoa próximo de você. Você já ajudou essa pessoa, você deu uma oportunidade para ela. Por que você vai continuar cedendo, sendo que essa pessoa já lhe desonrou? Entenda, a semente da desonra fecha a porta da comunicação na sua vida. Certo? O único que você tem que receber de volta é seu filho, é sua filha, por causa dos laços, os laços de intimidade, de familiaridade que são mais fortes. Laço de pai e de mãe também, porque a Bíblia manda honrar pai e mãe todos os dias, certo? Independente do que eles fizeram, manda honrar, a Bíblia manda honrar. Não é o homem que manda honrar, é a Bíblia que manda honrar.
Ontem eu atendi uma senhora que me falou exatamente isso. A minha mãe me tirou tudo que eu tenho. E eu disse para ela, mesmo assim, honro. É difícil, né, gente? Tem situações que é difícil. Tem gente que prejudica mesmo, mas você tem que entender, se um pai e uma mãe errarem contra você e você perdoar, entenda, é eles que vão se ver com Deus. Você não vai perder a sua bênção da longevidade, porque tem um detalhe, a honra, ela atrai a bênção da longevidade, a honra atrai a bênção da prosperidade e a honra atrai a bênção da paz. Então, a honra, ela atrai muitas bênçãos. Por isso, não desonre. Não desonre relacionamentos que nunca fizeram mal para você. Não desonre relacionamentos que nunca fizeram mal para você. Eu tenho um amigo meu que mora até lá no sul do Brasil. Eu nunca vou esquecer o que esse amigo fez por mim. Porque quando eu estava para vir para São Paulo, ele abriu a porta da casa dele, onde eu entrei e aluguei a casa dele, que ele morava aqui naquela época. Eu nunca vou esquecer. Eu ajudei ele, mas ele também me ajudou. É por isso que eu oro pela vida dele, oro pela família dele, intercedo. Por quê? Por causa da honra. Sabe, você nunca esquece o que alguém faz de bom por você. Se você esqueceu o que alguém fez ou faz de bom para você, é porque a desonra entrou no teu coração. Então, compreender esses princípios vai muito nortear o nosso futuro e o nosso amanhã. Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que essa palavra ela tenha entrado em você e que você medite nisso. E perdoe as pessoas que desonraram você, mas não permita mais o acesso delas a você. Não permita mais o acesso delas a você, a não ser que seja filho, pai ou mãe. Entendeu essa palavra? Eu sei que essa palavra falou com muita gente que está me ouvindo aí. Por isso, pega essa palavra agora e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque certamente vai ser uma bênção na vida delas. Amém? Quero convidar você a participar da academia aqui no Global. Domingo agora, nós teremos o segundo domingo do evento Passando o Manto, onde nós estamos ministrando sobre os segredos da unção. Gente de Deus, estava tão bom a presença de Deus nesse domingo, você não pode ficar de fora. Hoje mesmo se torne um aluno da academia aqui no Global. Você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar um aluno da academia aqui no Global. Amém? Também quero falar para você rapidamente dos meus livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o meu devocional, que todos os dias alguém me marca falando de uma palavra que Deus falou com eles e que com certeza vai falar com você também. Você pode adquirir lá no meu site. Esse livro aqui fala de 22 formas que Deus usa para falar com o homem, um livro que eu acredito que toda pessoa que aprendeu a ouvir a voz de Deus deveria ler. E esse aqui é o livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala através dos sonhos, certo? Independente se você acredita ou se você não acredita, eu acredito. Eu acredito. E esse livro aqui vai ser uma bênção na tua vida e você pode adquirir lá no meu site. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, eu quero pedir que você compartilhe essa oração. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. E se você perdeu a minha palavra de direção que eu dei às 9 da manhã, assista lá. Assista lá, você vai ver. Porque às vezes as pessoas são perseguidas e elas não sabem como lutar contra a perseguição. Eu vou mostrar para você como você vencer essa perseguição aí no seu trabalho ou na sua família. Você vai ter vitória, você vai ver. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite,
tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira das trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim disse o Eterno. Ore por mim. Tem sido uma bênção nossos programas de TV. Eu estou de domingo a domingo na TV Bandeirantes às 5h45 da manhã e todo sábado eu estou na Rede TV às 10 horas da manhã. Tem sido uma bênção, temos alcançado a vida de milhares e milhares de pessoas. Ore pela minha vida, ore pelo meu ministério, para que nós continuemos abençoando a vida de milhares e milhares de pessoas. Amém? Posso contar com a tua oração? Escreve aqui nos comentários uma palavra para a minha vida. Ore por mim. Amém? Ore por mim, libere uma palavra sobre o meu ministério, libere uma palavra sobre os programas de TV. Isso se chama honra. Amém? Você dando o devido valor para aquilo que nós também temos feito por você, que é orado. Então você ora por mim hoje e eu vou orar por você, ok? Libera a bênção sobre a minha vida e eu vou liberar a bênção sobre a tua vida. Vamos fazer isso hoje. E se você está me acompanhando aí pela televisão, inscreva-se no meu canal do YouTube e ore comigo às 6 da manhã, às 18 horas, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. E eu te peço, guia os passos dessa pessoa. Essa pessoa que está desorientada, essa pessoa que não sabe o que fazer, para onde ir, como resolver essa situação. Essa pessoa, Pai, que está perdida. Essa pessoa que precisa de um milagre nesse momento. Eu oro, Senhor, para que haja uma intervenção na vida dela e que o Senhor mostre para ela o caminho. O Senhor abra a porta para ela. O Senhor coloque alguém no caminho dela para mostrar a ela o caminho que ela deve seguir. Senhor, eu oro por pessoas que estão passando por situações onde eles não veem a solução. Situações, Pai, que eles não sabem a quem pedir ajuda, a quem pedir socorro. Meu Deus, Tu és o socorro dela, Tu és o socorro dele. E eu quero orar agora que o Senhor vai abrir caminho no meio do mar. Eu quero declarar em nome de Jesus, onde não há caminho, onde não há saída para esse problema, para essa empresa, para a vida dessa pessoa, o Senhor mostrará um caminho que ela não pensou, um caminho que ela não poderia talvez imaginar. O Senhor mostrará esse caminho a ela. Eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, abra os olhos espirituais do teu povo e faça com que eles vejam um caminho no meio do mar. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que todo atrapalho caia por terra e toda pessoa que está sentindo um peso espiritual sobre a sua vida, um peso espiritual na sua casa, no seu escritório, onde ela trabalha, que esse peso seja removido, que essa perseguição caia por terra, que essa inveja caia por terra. Também oro por todo aquele que está doente fisicamente e emocionalmente e eu declaro ser curado em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é da saúde, é por Ele que somos curados, é por Ele, é nele que recebemos vida, que recebemos saúde, que recebemos força, é em Jesus Cristo. E eu quero declarar a mão do Senhor está sobre a tua vida e que toda obra maligna caia por terra agora, toda desonra que foi plantada, toda maldade que foi declarada, toda praga que foi lançada contra a tua vida, eu declaro por terra agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo, e toda arma forjada contra ti não prospere, e toda língua que ousar em juízo contra ti não vá em frente. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor derrame graça. E eu profetizo em nome de Jesus, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. O shalom de Deus entrando na tua vida, o shalom de Deus entrando na tua casa, na tua família. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém
e amém. Amém, gente querida. Se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve. Quem puder compartilhar essa oração, faça isso. Que Deus te abençoe poderosamente. Espero que você tenha orado por mim. Amém? Assim como eu orei por você e apresentei teus pedidos diante de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais.